Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Excelência, todos os nós estão presentes. Quero agradecer a presença de todos os presentes. Muito obrigado à presença de todos. E daremos início à sessão. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itariri, declaro aberta a 18ª sessão ordinária de 2018. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do livro de João 8, versículo 32 da Bíblia Sagrada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Coloque em discussão a ata da 17ª sessão ordinária de 2018, realizada em 21 de novembro de 2018. Encerrada a discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovada a ata da 17ª sessão ordinária. Senhores vereadores, o expediente será reduzido a 30 minutos após a deliberação da ata para apreciação das contas do exercício de 2012, conforme o parágrafo 4º do artigo 240 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Papéis recebidos por excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri. Mensagem e projeto de lei complementar número 003/2018, de 26/11/2018, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos públicos e vencimentos e a organização do quadro do magistério de Itariri. Estabelece e dá outras providências. Mensagem e projeto de lei complementar número 004/2018, de 26/11/2018, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Itariri e da outras providências. Mensagem e projeto de lei complementar número 005/2018, de 26/11/2018, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos municipais de Itariri. Mensagem e projeto de lei número 028/2018, de 26/11/2018, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República. Mensagem e projeto de lei número 029/2018, de 29/11/2018, que dispõe sobre isenção de impostos e taxas a famílias de baixa renda, de impostos e taxas referentes a pedidos de alvará de construção, conservação e habite-se. Projeto de lei número 030/2018, de 5/12/2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura e Política Cultural, CMPC, e da outras providências. Terceiros. Requerimentos. Requerimento número 171/2018. Ementa. Atendimento das indicações. Requer observadas as formalidades regimentais, depois de ouvido o douto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar esta Casa de Leis as seguintes informações. A. Conforme quadro 1, anexo, informar o status de atendimento de cada indicação e o motivo ou justificativa pelo eventual não atendimento, se caso ocorreu. Justificativa. O objetivo desse requerimento é verificar se as indicações foram atendidas. Autora vereadora Milene Damasceno. Coloque em discussão o requerimento número 171, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Encerrada a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 171, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Requerimento 172/2018. Ementa. Capacitação de professores. Senhor presidente, considero
Considerando que a educação é uma das áreas mais importantes para a formação de uma sociedade melhor, e além disso, o acesso ao ensino de qualidade é um direito de toda a população, sendo o papel das instituições de ensino garanti-la aos alunos matriculados na escola. Requer observadas as formalidades regimentais e, depois de ouvido o doutor plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito de Américo Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar a essa Casa de Leis as seguintes informações. Letra A. Qual foi o valor orçado para a capacitação dos professores em 2018, baseados nos recursos de 40% do Fundeb? B. Qual foi o total de recursos recebidos para a capacitação de professores em 2018 pelo Fundeb, dentro da cota parte de 40%? C. Quanto do valor orçado foi executado para a capacitação? D. Quais os professores foram capacitados em 2018? E. Quais os cursos que foram promovidos aos professores? F. Qual o valor orçado para a capacitação dos professores em 2019? Justificativa. O objetivo desse requerimento é verificar se os recursos recebidos para a capacitação dos professores estão sendo executados na sua plenitude. Autora, vereadora Milena Damasceno. Coloque em discussão o requerimento número 172, da autoria da vereadora Milena Damasceno. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 172, da autoria da vereadora Milena Damasceno. Requerimento 103/2018. Emenda: gastos com as atividades de cultura. Senhor presidente, requero observadas as formalidades regimentais e, depois de ouvido o doutor plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Américo Gonçalves Peroni, vice-prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar a essa Casa de Leis as seguintes informações. Letra A. Qual foi o orçamento estipulado para o Departamento de Cultura em 2018? Letra B. Qual foi o valor executado e de qual fonte de origem foi exercido os gastos de cultura? Letra C. Detalhar com base no orçamento de 2018 para onde foram destinados os recursos em cultura, pagamento de salários, cursos, atividade artística, material, etc. Letra D. Detalhar por tipo de despesa qual o orçamento na cultura para 2019. Justificativa. O objetivo desse requerimento é verificar o grau de comprometimento do Poder Executivo com as atividades culturais, que são extremamente relevantes para a formação dos indivíduos. Desculpa. Autora, vereadora Milena Damasceno. Coloco em discussão o requerimento número 173, da vereadora Milena Damasceno. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 173, de autoria da vereadora Milena Damasceno. Requerimento número 174/2018. Emenda: atendimento das reclamações na ouvidoria da Prefeitura. Senhor presidente, considerando que modernizar e otimizar a gestão municipal é uma das principais preocupações do governo federal, que culminou com a aprovação da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que traz transparência das informações, facilidade do acesso a elas e simplificação da comunicação entre entidades públicas e cidadãos. Requero observadas as formalidades regimentais e, depois de ouvido o doutor plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Américo Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar essa Casa de Leis as seguintes informações. Letra A. Apresente uma cópia do relatório similar, conforme artigo 15, contendo todas as manifestações registradas na ouvidoria em 2018, excluindo a identificação do manifestante, com seus devidos pareceres e providências, e também o registro da resposta no site ou produto disponibilizado pela ouvidoria dentro do período estipulado pela lei. Justificativo. O objetivo desse requerimento é garantir o cumprimento da legislação, bem como avaliar se as devidas providências foram tomadas quando cabíveis. Autora, vereadora Milena Damasceno. Coloque em discussão o requerimento número 174, da autoria da vereadora Milena Damasceno. Será a discussão com as votações. Os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 174, da autoria da vereadora Milena Damasceno. Requerimento 175/2018. Emenda: Plano Municipal de Educação 2018 e 2019.
Requer observar as formalidades regimentais e, depois de ouvido do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Dinamérico Gonçalves Peroni, prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar essa Casa de Leis as seguintes informações. A. Cópia da ata Conselho Municipal de Educação que aprovou o Plano Municipal de Educação de 2018 e 2019. B. Cópia do Plano Municipal de Educação de 2018, contemplando todas as ações planejadas, prazo e informando o que foi implementado e os resultados alcançados, as ações não implementadas e o motivo e aquelas ações que ainda estão em andamento. Letra C. Cópia do Plano Municipal de Educação de 2019, contemplando as ações previstas e prazos para implementação. Letra D. Quais os indicadores instituídos para monitorar as metas a serem alcançadas? Justificativa. O objetivo desse requerimento é garantir o cumprimento do Plano Municipal de Educação e o envolvimento de todos os eixos da sociedade na discussão dos temas educacionais. Autora, vereadora Milena Damasceno. Coloque em discussão o requerimento número 175, de autoria da nova vereadora Milena Damasceno. Será de discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 175, de autoria da nova vereadora Milena Damasceno. Requerimento 176/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvir da casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe essa Casa de Leis qual a destinação dada à emenda parlamentar oriunda do deputado federal Márcio Alvino do PR, no valor de R$200 mil. Autor, vereador Ayrton França dos Santos. Coloco em discussão o requerimento número 176, de autoria do vereador Ayrton França dos Santos. Será da discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 176, de autoria do novo vereador Ayrton França dos Santos. Indicações. Indicação número 297/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a alteração do sentido do estacionamento de 45 graus da Praça Otacílio Dantas, localizada na Rua do Comércio, e proceder às alterações e reparos necessários na calçada Guia e Sarjeta do referido local. Autor, vereador Sérgio Dequian. Indicação número 298/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a roçada no mato, limpeza e pintura de guias das ruas do bairro Tobias, pois as mesmas estão com aspecto de abandono e é constante a cobrança por parte dos moradores. Autor, vereador Marcelo Brito. Indicação número 299/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficial da excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a roçada no mato, limpeza e pintura de guia das ruas do bairro Paraguai 1 e 2, pois as mesmas estão com aspecto de abandono e é constante a cobrança por parte dos moradores. Autor, vereador Marcelo Brito. Indicação número 300/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficial do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a roçada no mato, limpeza e pintura das guias das ruas do conjunto habitacional Jardim Comendador Pop, pois as mesmas estão com aspecto de abandono e é constante a cobrança por parte dos moradores. Autor, vereador Marcelo Brito. Indicação número 301/2018. Senhor presidente, a vereadora que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficial do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que o Departamento de Cultura avalie a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que permite aos entes federados que aderirem ao SNC participarem da descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos das ações no campo da cultura. Adesão no SNC muitas vezes é pré-requisito para a participação do ente federado em editais e ações de promoção realizada pelo Ministério da Cultura. Justificativa. O objetivo dessa indicação visa garantir e promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Autora, vereadora Milena Damasceno. Indicação número 302/2018. Senhor presidente, a vereadora que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficial do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se criem espaços e recipientes para o descarte de resíduos sólidos eletrônicos, tais quais celulares, tablets, fones, etc. E também para o descarte de pilhas em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010. Justificativo. O objetivo dessa indicação visa garantir a correta destinação dos resíduos sólidos e contribuir para a manutenção do meio ambiente. Autor, vereador Milena Damasceno. Indicação número 303/2018.
Emenda, limpeza roçada de mato. Senhor presidente, indicamos os termos regimentais que seja oficiado a serviço do senhor prefeito municipal de América Gonçalves Brandi para que determine ao departamento competente a roçada do mato e limpeza das guias e sarjeta em todas as ruas do bairro Nova Itariri nesse município. Justificativa. No último dia 29 de 2018, estive visitando o bairro e diversos moradores solicitaram a esse nobre edil a referida indicação, explicando que é constante o crescimento de animais peçonhentos e que principalmente as crianças acabam correndo risco maior. Autor, vereador Aloysio Antunes Batista. Indicação número 304/2018, emenda, instalação de bicicletário. Senhor presidente, indicamos ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, determinar o setor competente que efetue serviço de instalação de bicicletário na área interna da Escola Municipal Ivete Santana Pinto, no bairro da Nova Itariri, desse município. Justificativa. Esse vereador foi procurado por vários ministros, informando sobre a dificuldade que as crianças, alunos, têm para estacionar as suas bicicletas, e que essa instalação de bicicletário, com aproximadamente 20 vagas, deixaria o espaço mais organizado e traria maior segurança aos familiares, pois diversas crianças utilizam as bicicletas como meio de transporte para irem à escola estudar. Autor, vereador Aloysio Antunes Batista. Indicação número 305/2018, emenda, utilização ou demolição da quadra de esporte do bairro Raposo Tavares. Senhor presidente, indicamos os termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, de América Gonçalves Brandi, que após vistoria técnica emitida por um profissional competente, deu um parecer relativo à quadra de esporte situada às margens da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Justificativa. No ano de 2017, encaminhei ao executivo um requerimento com alguns questionamentos, como recursos para a reforma do prédio, segurança da estrutura aos esportistas caso a reforma ocorresse e outros. Obtive como resposta não haver recurso disponível e com relação à segurança nada me foi informado. Após um vendaval ocorrido no último mês de novembro de 2018, parte da estrutura desmoronou e o que já estava ruim há aproximadamente 20 anos piorou. É de conhecimento desse nobre edil que algo precisa ser feito, demolir o prédio caso haja laudo favorável e nesse caso aproveitar as estruturas para uma outra obra a se realizar, ou implantar no local um serviço de reciclagem se o parecer quanto à segurança das pessoas for favorável. Logicamente que são apenas sugestões. Certo é que se nenhuma providência for tomada, daqui a 20 anos o mesmo assunto estará em pauta nesta Casa de Leis. Autor, vereador Aloysio Antunes Batista. Indicação número 306/2018. Emenda, dispõe sobre a coleta, transporte e destinação final de óleos vegetais utilizados no município de Itariri e outras providências. Senhor presidente, indicamos ao senhor prefeito municipal de América Gonçalves Peroni, na forma regimental, que verifica a possibilidade em enviar essa Casa de Leis um projeto de lei supramencionado na emenda para análise e votação dos nobres edis, conforme anexo. Autor, Aloysio Antunes Batista, vereador. Indicação número 307/2018. Senhor presidente, vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor de América Gonçalves Peroni, diga-se prefeito municipal de Itariri, para que providencie reparos no portão e telhado do posto de saúde do distrito de Nadias, pois oferece riscos à população e profissionais da saúde que por lá transitam. Autor, vereador Carlos Rocha Ribeiro. Indicação número 309/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor de América Gonçalves Peroni, vice-prefeito municipal de Itariri, para que providencie roçada, limpeza de valas e manutenção da estrada do bairro Portão Preto, pois em visita ao local pude constatar que alguns trechos estão intransitáveis. A cobrança dos moradores é constante. Autor, vereador Marcelo Brito. Indicação número 310/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor de América Gonçalves Peroni, diga-se prefeito municipal de Itariri, para que interceda junto à companhia Electro e proceda com verificação e manutenção de problemas de faísca nos fios do poste que foi trocado recentemente na rua Francisco Baroni, em frente à residência de número 440, pois, segundo relatos de moradores, sempre que os fios faíscam, a energia em trechos do bairro acaba. Autor, vereador Marcelo Brito. Indicação número 311/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor da América Gonçalves Peroni, vice-prefeito municipal de Itariri, para que providencie limpeza das ruas e reparo necessário nas tampas de bueiros do distrito de Nadias, objetivando evitar o acúmulo e depósito de detritos que entopem os mesmos e causam enchentes. Autor, vereador Carlos Rocha Ribeiro. Indicação número 312/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor de América Gonçalves Peroni, vice-prefeito municipal de Itariri, para que providencie reparos com urgência na Ponte Pêncil, localizada no bairro Igrejinha, pois a mesma se encontra com madeiramento podre e esburacado, e os moradores relatam dificuldade para transitar e riscos iminentes de acidente. Autor, vereador Maurício José Marinho.
Indicação número 313/2018. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica que seja oficial da excelentíssimo senhor de Américo Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que verifique a possibilidade de estender a medida extra do salário dobrado aos demais funcionários da saúde desse município que estiverem de plantão no Natal e Ano Novo, pois tal benefício atualmente se aplica somente aos médicos plantonistas. Autor, vereador Ayrton França dos Santos. Mais uma vez agradeço a todos os presentes, em especial também ao vereador Sansei, presidente da Câmara de Petoledo. Muito obrigado pela presença, Sansei. Gostaria de fazer parte da mesa? Obrigado. As indicações serão encaminhadas conforme solicitado. Consulta ao plenário, que podemos suspender por 10 minutos ou damos continuidade ao trabalho? Papéis de terceiros, desculpa. Senhor Ayrton França dos Santos, vimos por meio deste, em nome do deputado André do Prado, informar o que segue referente à demanda abaixo. Itariri, Prefeitura Municipal, processo 590.011/2018, convênio 1173/2018, objeto pavimentação, valor R$600 mil. Solicitamos a gentileza de que vossa equipe encaminhe com urgência a prestação de contas junto ao planejamento para que possam prosseguir com o pagamento para a Prefeitura Municipal. Ao ensejo, colocamos à inteira disposição de Vossa Excelência para esclarecimento de quaisquer dúvida. Regina Diniz, assessora parlamentar. Deputado André do Prado. Consulto o plenário novamente, se possamos dar continuidade, falamos por 10 minutos. Moção. Moção número 020/2018. Senhor presidente, apresento à mesa diretora, dispensando as formalidades regimentais. Ouvido o plenário, apresento moção com votos de congratulações aos ilustríssimos segundo tenente PM Carlos Alberto Leopoldino da Silva, RE 152.717-7, subtenente PM Sérgio Akira Oshiro, RE 876.880-3, senhores Cabo PM Gilson Simões Bento, RE 905.080-9, Cabo PM Walter Fabiano Ribeiro, RE 101.422-6, Cabo PM Gilson Volney, RE 940.817-7, Cabo PM Jair Pereira da Silva, RE 911.095-0, Cabo PM Vinícius Amorim de Almeida, RE 39575-A, Soldado PM Saulo Oshiro, RE 126-738-8, Soldado PM Anderson Fernando Azevedo de Souza, RE 127.909-2, Soldado PM Thiago Guimarães Pereira, RE 139.745-1, Soldado PM Rodrigo Cesário Abulafo Pereira, RE 130.000-8, Soldado PM Egon Leonardo Pérez, RE 133.638-0, Soldado PM Éder Vilimovic de Castro, RE 133.438-7, e Soldado PM João Carlos Nascimento Pinto de Godoy, RE 133.230-9. Pelos bons trabalhos levados a efeito como policiais militares do município de Itariri e região, em especial aos trabalhos pela elucidação e prisão dos suspeitos do crime de latrocínio ocorrido no último dia 24 de novembro de 2018 nesse município. Que seja oficiado aos homenageados, dando-lhe ciência desta, e ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Márcio França, excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Dr. Magno Alves Barbosa Filho, ao excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel PM Marcelo Vieira Salles, comandante do CPI 6, Coronel PM Rogério Silva Pedro, comandante do 29º PPMI em Itanhaém, São Paulo, Tenente Coronel PM
Argel Arias Rodrigues Filho. Encarecendo a esses que sejam anotados ponto de louvor dos prontuários dos homenageados. Autor, vereador Marcelo Brito. Coloque em discussão a moção número 020, de autoria do vereador Marcelo Brito. Quer discussão, senhor presidente? A palavra, vereador Marcelo Brito. Senhor presidente, vereadores, público presente, todos nós sabemos a tragédia, né, que assolou a nossa pequena Itariri no dia 24 do 11 a respeito do crime de latrocínio ocorrido aqui no centro da cidade. Eu fiz essa moção porque eu achei que era o mínimo, né, que poderíamos fazer a esses policiais que deram uma resposta tão rápida na prisão dos acusados. Tivemos policiais que saíram de serviço, seu turno, cansados, e mesmo assim viraram a noite tudo na captura dos acusados, outros de folga, e todos juntos, bem rápido, se uniram para elucidar o crime. Diante do exposto, eu peço aos senhores vereadores para aprovação dessa moção, para que seus superiores tomem conhecimento e anexem em seus assentamentos individuais, tendo em vista o alto grau de profissionalismo, dedicação e amor à causa pública por esses militares estaduais, em resposta à sociedade paulista diante de um crime tão brutal que aconteceu em nossa cidade, tendo essa resposta, uma resposta técnica e sustentada na legalidade. Preceito crucial do Serviço Policial Militar, eu conto com o voto de todos os senhores. Muito obrigado. Continua a discussão. A palavra, vereador Rafael Gustavo Peloni. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público presente, boa noite. Quero primeiramente parabenizar pela moção o nosso colega vereador Brito. Realmente eu conheço alguns policiais militares e sei do esforço que eles têm para conseguir desempenhar suas atividades, às vezes falta de condições de trabalho, equipamento, viatura. Então são verdadeiros guerreiros que estão aí para combater o crime e colaborar com a população de uma maneira geral. Tenho grandes amigos dentro da corporação, verdadeiros irmãos, e conheço de perto, sou testemunho ocular das dificuldades que eles enfrentam no seu dia a dia. Tem algumas situações novas que estão acontecendo, que tem me deixado bastante preocupado. Eu acho que é um bom momento para a gente aumentar para a população ter ciência, está tendo algumas movimentações, tentando diminuir o efetivo do policiamento aqui na nossa cidade. Já estamos em conversa aqui na Câmara para tentar interferir de alguma maneira, se for possível, né? A gente ainda não sabe como vai proceder, mas que realmente é uma injustiça com o nosso município se isso realmente acontecer. Já temos um número reduzido de policiais e diminuir ainda esse número fica cada vez mais difícil de se combater o crime e manter a ordem. Então quero explanar aqui o meu parabéns ao vereador Brito, a todos os homenageados, e que seja seja votada essa moção de forma unânime, porque realmente todos merecem. Obrigado. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal. Vereador Maurício José Guari, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Rafael Gustavo Peloni, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Ridequian, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Luiz Antunes Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereador Fernanda Macedo, favorável ou contra? Favorável. Essa presidência também vota favorável. Declaro aprovado por 11 votos a moção número 020, de autoria do nobre vereador Marcelo Brito. Senhor secretário, proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Excelência, todos os nobres estão presentes. Havendo o número legal, declaro reaberta essa sessão para a ordem do dia. Na pauta, como item principal, as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício do ano de 2012. Vencidas as exigências contidas na lei orgânica e no regimento, chamo para participar da sessão o responsável pelas contas do seu indicado ou representante legal. Peço que o vereador Josimar abra o plenário, por gentileza. Cara, confesso que eu prefiro que a administração
ele foi esse mesmo que defendeu a taxa de lixo, onde que eu, na época, vereador, não era vereador na época, eu peguei para que não aumentasse a taxa do lixo. Foi mesmo, também tentou a taxa do lixo. Dando sequência ao trabalho, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do relatório apresentado pela Comissão de Economia desta Casa. Relatório. Contas da Prefeitura Municipal de Itariri, responsável Dinamérico Gonçalves Peroni, processo TC 173/026/12, exercício 2012. A Comissão Permanente de Economia e Finanças da Câmara Municipal de Itariri, na forma do parágrafo 1º do artigo 240, combinado com o artigo 245, ambos do Regimento Interno da Câmara, passa a exarar o relatório referente às contas da Prefeitura, na gestão de Dinamérico Gonçalves Peroni, exercício de 2012. As contas em apreço foram rejeitadas pela primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 19/8/2014, e confirmadas em recurso de reexame pelo Pleno Tribunal em face de irregularidades, dentre as quais destacados as de maior importância e que deram ensejo à rejeição das referidas contas. Inobservância da responsabilidade na gestão fiscal prevista pelo artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/00. Déficit orçamentário de 10,03% e reversão do saldo financeiro em relação ao exercício anterior. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e aumento das despesas com publicidade em ano eleitoral. Déficit na execução orçamentária no valor de R$ 2.613.710,06, sem amparo em resultado financeiro do exercício anterior, decorrente da abertura de créditos adicionais, mesmo tendo sido emitido alerta por uma vez a origem, no exercício em exame. Dívida de curto prazo, folhas 18/19, ausência de liquidez imediata face aos compromissos de curto prazo. Denúncia de receita, folhas 19, Lei Municipal número 1815/12. Prévia renúncia de receita, sem contudo atender às prescrições do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Regime de pagamentos de precatórios, folhas 26/27. Depósito insuficiente de precatórios. Divergência entre o montante de precatórios informado ao sistema Aldesp, registrado no balancete de origem. Despesas com publicidade e propaganda oficial, folhas 37. Gastos liquidados de publicidade superaram a média despendida nos 3 últimos exercícios financeiros 2009 a 2011. Distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, folhas 37. Edição da Lei Municipal número 1815/12, concedendo benefícios fiscais para contribuintes inadimplentes. É necessário frisar que o parecer prévio é peça opinativa, servindo como instrumento técnico de orientação para a Câmara de Vereadores no julgamento das contas municipais, pois os edis não são obrigados a serem especialistas em finanças públicas. Esse parecer, como mera peça opinativa, não vincula a decisão da Câmara, que julga as contas dos gestores públicos de acordo com seu livre convencimento. Levando-se em conta as peculiaridades do município e as justificativas das ações
praticadas no curso do mandato, observadas as exigências do momento, foi constatada a regularidade formal no recolhimento dos encargos sociais, fato que constantemente assombra qualquer administração municipal, dada as consequências do não recolhimento. Por óbvio, leva-se em consideração ainda os investimentos no setor educacional com recursos oriundos da receita de arrecadação e transferência de impostos, atingindo 33,47%, em consonância ao artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Também foi atendida a aplicação de recursos do Fundeb na valorização dos profissionais do magistério, atingindo 71,68% daquele montante, cumprindo-se o artigo 60 do ADCT da Constituição Federal /88. Ocorre, no entanto, conforme anotado pela fiscalização, que havia saldo junto às contas do Fundeb em montante de R$ 15.452,72, ciente a cobertura dos valores inscritos em restos a pagar. Também ressaltamos que foi superado o mínimo de aplicação de recursos na saúde, com investimento de 26,72% da receita de transferência de impostos. Das conclusões, analisado o relatório, verifica-se que existem pontos atenuantes que devem ser considerados, pois possuem significativa importância no conjunto das contas em apreciação. O responsável juntou documentação indicando que o Poder Judiciário, por meio da diretoria de execuções de precatórios e cálculos, autorizou o parcelamento do valor cobrado referente a precatórios dos anos 2010, 2011 e 2012, em 40 parcelas mensais. Nas ponderações da comissão, entenderam seus membros que, embora tenham ocorrido irregularidades, esses não foram suficientes para macular a referida prestação de contas, que se devem a situações peculiares comuns a municípios do porte de Itariri, cuja arrecadação, via de regra, não supera as necessidades da população e da administração. Não desmerecendo o posicionamento da Igreja de Corte de Contas, é função dessa Casa de Leis ponderar a respeito das necessidades que levam os governantes municipais a adotarem posições muitas vezes contrárias à legislação em vigor. As ponderações de que foram alvo esse procedimento de análise levaram em consideração o fato de que não existe no relatório apresentado pela Igreja Corte de Contas nenhuma irregularidade que tenha dado causa ao enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro público em proveito próprio, ou de terceiros, ou a favorecimento de terceiros em detrimento de qualquer prejuízo da administração. Feitas as ponderações e analisado o processo das contas, essa comissão se manifesta pela rejeição do parecer exarado pela Igreja do Tribunal de Contas do Estado, no processo DC 1061/026/12, decidido pela aprovação das contas do Poder Executivo, referente ao exercício de 2012. É o parecer cumpra seu disposto no artigo 246 do regimento interno dessa Casa, determinando-se a data do julgamento das referidas contas, fazendo-se a devida comunicação responsável para que, se assim o desejar, possa por si ou seu representante se defender em plenário no julgamento. Sala das Comissões, 21 de novembro de 2018. Comissão de Economia, presidente Ayrton Francis dos Santos, relatora, vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, e membro, vereador Aloysio Batista. Eu não tenho conhecimento jurídico, se ele pode representar o prefeito. Até porque ele não é. Lido o relatório na forma do inciso 1 do artigo 248 do regimento interno, passa a palavra ao relator por prazo de 5 minutos, sem parte, se quiser se manifestar. Esse que vai entrar depois da Presidente, eu vou me abster da minha fala. O relatório já fala comigo. Cumprido o prazo de manifestação do relator, na forma do inciso 2 do artigo 248 do regimento interno, passo a palavra aos vereadores que quiserem se manifestar, com prazo de 15 minutos, sem as partes. Esse vereador tem coragem de colocar partes. Colocar fala para a justiça. Com a palavra ao vereador Josimar da Silva Teixeira. O único que até agora que se manifestou me levantar. Falar. O presidente da Câmara colocou para justificar.
se levantou para discutir sobre a conta. Mas esse senhor aí é um operador sério, combativo, gosta das coisas certas. Já está no segundo, na segunda legislação. Falar sobre as contas que já tinha sido rejeitado. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Ricardo, por favor, assim como o Ricardo Cruz, por gentileza. Boa noite. Alô, alô, alô. Boa noite, boa noite. Alô, alô, alô. Perfeito, Ricardo, obrigado. Bom, gente, nessa noite, primeiramente, eu vou começar com uma fala que eu vi esta semana e eu achei bem propícia para o momento, tá? Caráter só tem aquele que faz as coisas certas, mesmo quando ninguém está vendo. Isso aí, é isso aí. Quando eu vi essa fala, essa frase, eu achei bem interessante e na mesma hora eu resolvi colocar aqui na minha fala, tá? Mas hoje eu venho aqui nessa tribuna para expor minha indignação com certas atitudes que, ao meu ver, é pura falta de respeito, não somente com aqueles que nos confiaram os seus votos, mas principalmente com a falta de respeito conosco mesmos. Digo isso porque, a meu ver, é incabível nós, vereadores, quando saímos de porta em porta pedindo voto, nos comprometendo a ser a voz do povo e fazer com que o dinheiro público seja gasto de maneira certa, o mais certa possível, em nós depositar a confiança à população através do voto. E muitas vezes, por interesses próprios, alguns mudam sua maneira de pensar ou de agir, mas não podemos esquecer que somos empregados do povo. Não podemos deixar de lado a opinião da população e principalmente daqueles que nos confiaram o seu voto. Todos nós sabemos que o principal dever de nós, enquanto vereadores, é fiscalizar o executivo. O executivo é o prefeito, seja ele quem for. E hoje, mesmo com o parecer do Tribunal de Contas, que é um órgão colegiado, capacitado e estudado, que tem como sua função principal estudar e apontar, até mesmo rejeitar as contas do Executivo, o que é o caso aqui hoje, onde estamos julgando as contas do prefeito do ano de 2012, onde o prefeito na época gastou erradamente a verba do Fundeb. Fundeb, para quem não sabe, é o Fundo de Desenvolvimento da Educação do Brasil. Dinheiro... Peço ao Arlindo Leite que possa gravar, mas não venha se manifestar que está atrapalhando até o vereador que está falando. Pode gravar à vontade, fique à vontade no plenário, o plenário não pode ter manifestação. Fique à vontade, Arlindo Leite, pode gravar, mas sem manifestação, você está incomodando o plenário. Por favor, pode gravar, fique à vontade, sem manifestação. Estou falando. Continua trabalhando. Estou falando baixo aqui, ó. Por favor. Não falei nada, eu estou falando baixinho. Pode gravar, fique à vontade. Todo mundo está em silêncio, não vem inflamar o plenário. Senhor presidente, eu quero que esse tempo seja acrescentado na minha fala. Sim, será acrescentado. Com a palavra, vereador Josimar da Silva Teixeira. Peço desculpa, vereador, por ter interrompido a sua palavra. Dinheiro esse de nossas crianças, nossos filhos, dinheiro que foi muito mal gerenciado pelos diretores da época, diretores que, por sinal, recebiam, e hoje muitos deles ainda recebem, chegam a receber de 9 mil até 17 mil reais, e não é este vereador que está inventando, viu? É só acessar o site do Parecer das Transparências, que está lá, tá? E o mais estranho é ver vereador que, enquanto o excelentíssimo prefeito, que na época era somente um candidato à reeleição, votou seguindo o parecer do Tribunal de Contas, como mostra o vídeo. Eu tenho um vídeo e depois eu vou colocar nas redes sociais, tá? E por um erro
da parte técnica desta casa, quero acreditar nisso, o mesmo recorreu e anulou nossa votação anteriormente ocorrida nesta casa no ano de 2015. Ganhou tempo, saiu candidato e ganhou as eleições. E hoje se encontra na qualidade de prefeito. E aí nasce toda a minha estranheza. O vereador Baiano da Saúde, que agora é presidente da Comissão de Justiça, Redação e Economia, que além de presidir a Comissão de Justiça, Redação e Economia, o que aumenta ainda mais suas obrigações enquanto vereador, muda sua maneira de pensar, sendo que as contas são as mesmas, o julgado é o mesmo, o erro ocorrido é o mesmo. E aí eu pergunto, será que é porque o julgado hoje se encontra na qualidade de prefeito? Na outra vez, eu estou falando isso, gente, porque o próprio vereador, no outro mandato, me procurou, o próprio vereador Baiano me procurou, e como eu não estive no mandato durante o governo de 2012, o vereador me procurou: vereador, você não pode votar nas contas do prefeito. Na época ele não foi um bom prefeito, nós vereadores sofremos na mão dele, pediu para mim por inúmeras vezes, e hoje vai mudar o seu voto. Respeito, mas não aceito. Continuando, tem escolas que, para ser pintadas hoje, tem que ser feitas ações e ajudas de voluntário. Tem escolas que, para ser roçada, eu mesmo por muitas vezes tive que roçar e colocar em redes sociais. Estou falando das escolas porque o dinheiro, a grande parte desse dinheiro que foi gastado erradamente, saiu do Fundeb, tá? Chamei a TV Tribuna assim por 3 vezes, como já foi dito em outras vezes. Depois de fazer as indicações, a quadra da escola do Jardim Quiles, mesmo sem chuva, continua cheio d'água. A escolinha da igrejinha, como o nobre vereador Maurício mesmo falou esses dias, que o prefeito está sendo muito bom para ele, a escolinha da igrejinha foi fechada. Só não entendi. A escolinha da Areia Branca está para ser fechada. Já me pediram inúmeras ajudas para conquistar alunos, para não fechar mais uma sala de aula do Jardim Quiles, porque tem poucos alunos. Agora, qual pai vai colocar o seu aluno numa escola onde não tem atrativos, onde a escola, a quadra, o professor vai dar aula de futebol e esquece que é de natação, né? Porque tá lá. Tudo bem que esses dias está chovendo, mas espera os dias não chover e pode estar indo lá. Com uma semana a quadra ainda vai estar com água, para não dizer que eu estou mentindo. É preciso estarmos atentos e fortes, pois não temos tempo para temer a morte. Eu só tenho medo de que um dia Itariri seja estampado na TV, como foi estampado o estado de Roraima ontem no Fantástico, que teve que ser, aulas foram suspensas por falta de merenda. Eu tenho medo de Itariri acontecer isso aqui. Não adianta nos falar que a corrupção está lá em Brasília, porque é do pequeno que se corta. Minha mãe me ensinou assim: quem joga um papelzinho no chão pode jogar uma montoeira. Quando você cuidar do pequeno, quando chegar grande, ele vai ser cuidado também. Todo grande ladrão um dia foi pequeno. Todo grande ladrão um dia foi pequeno. Então, assim, eu estou falando isso como parábolas, não estou direcionando a palavra a ninguém. Agora, para aquele que a máscara couber, que faça conosco. Não estou aqui para agradar esse ou aquele. Fui eleito primeiramente porque acredito na justiça de Deus. Pois quem me acompanhou durante a campanha sabe o quanto jogaram baixo, chegando a invadir a minha vida pessoal. Tiraram foto da minha casa. Esses dias me denunciaram para a polícia, dizendo que eu estava maltratando o meu irmão. Eu tive que ir até o IML na Praia Grande e fazer exame de corpo de delito, provar aquilo que eu sempre fiz, que minha mãe faleceu foi em 2002. 2002 ela faleceu. Estamos em 2018. Ninguém nunca viu eu fazer nada de errado. Agora, como estou no meio da política, até isso achar. Mas foi provado, caiu por terra. Segundamente, porque as pessoas que acreditaram em mim sabem que eu não me vendo
por uma obra ou por outra. Prefeito nenhum fará favor para o Josimar, a não ser que ele seja visto como um cidadão itaririense, e sim para a população. A prova que não sou pessimista, não estou trabalhando contra o governo, estou colocando meu ponto de vista em cima da situação de hoje, tá? E a prova que eu não sou pessimista é que já trouxe 2 emendas nesta gestão, nos 2 primeiros anos dessa gestão, uma no valor de 50 mil, né? Aí não vai me deixar mentir. O carro já foi licitado, já está perto de ser entregue para a vigilância sanitária do nosso município, que hoje se encontra sem veículos para fazer as visitas. E está chegando mais uma emenda de 80 mil reais que já está protocolada e tem até o número de registro. No valor de 80 mil reais, onde vai ser, a pedido meu para o deputado, vai ser instalado um consultório odontológico do Jardim Quiles e comprado um equipamento chamado Cardiotoco para o pronto-socorro central. Quando o governo não estiver fazendo certo, posso ter sido da situação, como já aconteceu. Eu fui da situação do governo passado. Quem sabe, quem é de Itariri há 4 anos atrás, sabe que eu saí com a Regiane Silva. Só que também não me agradou enquanto prefeita. Dona Helena Calil não vai me deixar mentir. Até a pista nós fechamos. Veio helicóptero, veio polícia, veio bombeiro, veio tudo. Então eu não estou fazendo isso porque entrei pela oposição, tá? Porque quando estava na situação eu fiz também. E enquanto eu estiver como vereador, seja a situação, seja a oposição, se não agradou a mim, claro que não é o Josimar Pessoa, é ao vereador. E eu levando em conta o pensamento dos eleitores, ou pelo menos da grande maioria, eu vou fazer sim. Quantas vezes precisar, eu vou chamar a TV Tribuna, quantas vezes precisar, eu vou protestar, quantas vezes precisar, eu vou colocar o meu ponto de vista sim. Eu não estou aqui para agradar a cidade inteira, porque nem Jesus Cristo que deu ao nosso mundo aqui, a árvore, o ar, a água, a terra para nós plantar de graça, nem todos acreditam nele. Quem sou eu? Um reles mortal. Não estou aqui para agradar ninguém. Passando quando fechamos a rodovia. Agora, o vereador que inúmeras vezes pediu para mim, por inúmeras vezes no mandato passado, pediu para eu não votar nas contas do prefeito. Eu tenho esse vídeo e quem quiser ver esse vídeo, gente, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quem quiser ver esse vídeo, que vá lá no Itariri Eleições, que vá lá no meu Facebook. Vocês vão ver que eu vou colocar o vídeo da forma que esse vereador vai votar hoje e a forma que ele votou em 2015. Só que existe só uma diferença entre esse meio tempo, de 2015 para 2018, que a pessoa que estava sendo julgada era só um candidato. E hoje, ele é um prefeito. É só essa diferença que eu queria colocar para vocês. Espero que o que eu tinha para falar, às vezes a gente no calor, né? A gente acaba esquecendo de alguma coisa, mas eu espero que eu não tenha esquecido muito. Acredito que a grande maioria das coisas que eu pensei em fazer, em falar, eu estou conseguindo. Infelizmente, eu queria só colocar para vocês mais uma coisa. Infelizmente, as leis no Brasil, a meu ver, é um pouco falha. Porque enquanto o presidente da mesa, ou presidente da Câmara, se ele falhar, seja o Quinho, seja os que passaram, ou seja os que vierem, se ele falhar, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Contas. Não vai vir aqui para a Câmara, não. Já aconteceu nesta casa no mandato passado. Tem vereadores elegíveis pelo Tribunal de Contas. E, a meu ver, em relação ao Executivo, deveria ser assim também. Para não haver esse leilão, né? Essa forma de pensar, essa maneira diferenciada de pensar, esses distorcimentos de ideia. Tá? Porque não, essa semana, eu queria colocar essa parte aqui. Essa semana eu coloquei uma postagem eu tenho um segmento a mais ali na fala, tá? Que eu fui cortado. Essa semana eu coloquei uma postagem no Face e um cidadão daqui de Itariri colocou dizendo que o Executivo ele tem até 10% a mais para gastar. 10%, só que ele gastou 10,3%, por isso que ele caiu. Mas nós não estamos falando de 10% de R$100. Nós não estamos falando de 10% de R$1.000. Nós estamos falando de 10% de milhões.
para ser mais exato, quanto foi gasto errado na cidade, eu vou dar o número: R$2.613.710,06. Quanta coisa poderia se fazer? 2 milhões. Nós, enquanto vereadores, sabemos o quanto é difícil passar o Pires lá na Assembleia Legislativa ou em Brasília e conseguir uma verba. 2 milhões é uma fortuna. Então, assim, e esse dinheiro não foi retirado, é conta que nós vamos pagar posteriormente. Nós, cidadãos italienses, já estamos pagando. O executivo do mandato passado pagou, né, uma parte. Se a gente continuar dessa forma, eu espero que eu tenha sido o mais claro possível. Só queria colocar isso aqui. Se vocês não conseguirem ver, depois eu vou passar para a mão de vocês, tá? E aí vocês fazem a noção do que vocês vão querer comparar a pessoa. Vereador, quer que todos os vereadores vão falar aí? A manifestação, caso o vereador tiver fazer a manifestação, Quer discussão, senhor? com a palavra, vereador Luiz Antônio Batista. Senhor presidente, novos vereadores e público presente, eu me recordo na votação das contas do prefeito, na sessão que inclusive teve vereador que comemorou aqui como se fosse um jogo de futebol, né? Então foi uma cena marcante para mim, e a minha fala vai ser bem resumida, porque se o Tribunal de Contas tivesse condenado as contas do prefeito, ela não viria para a Câmara para julgamento dos nobres edis. Então nós temos essa prerrogativa de analisar e votar cada um com sua consciência. Logicamente que cada um vem aqui e defende a sua tese. Eu, como sou professor, nascido aqui no município de Itariri, 46 anos de idade, vejo que o prefeito investiu 29% na educação, sendo que a lei define 25%. Ele investiu a mais. Isso é um fato que Vossa Excelência não colocou para a população. De 29%, poderia ter investido somente 25%. E com certeza a qualidade do ensino no nosso município ia baixar. Haja visto naquela ocasião o nosso IDEB, que até hoje se mantém. Isso significa que o investimento veio de encontro às necessidades nessa área. Outro dado importante é a questão da saúde. Tão complicada que está a saúde. Não somente na cidade de Itariri, em quais cidades, logicamente que a gente tem que cuidar da nossa. Mas acredito que está um pouquinho melhor. E com certeza vai melhorar um pouco mais. O investimento na ocasião foi de 26%. Alguém tem conhecimento de quantos por cento o prefeito pode investir na área da saúde? Definido na lei, ele investiu 26%. Na lei diz que 15%. Quase dobrou o investimento. Quase dobrou o investimento. E nós estamos falando aqui de um déficit de 10,02%, sendo aceito pelo Tribunal de Contas até 10%. Então, na verdade, o prefeito ultrapassou em 0,2%. Se tivesse ultrapassado em 20%, a situação seria bem complicada para eu poder me manifestar. Mas 0,2%, logicamente que 0,2% de um montante, mas 0,2% para quem investiu, se você analisar aqui, de 25%, 4% a mais na educação, e de 15% para 26%, quase que 50%. E sem contar ainda a situação do empenho, que isso ninguém tem coragem de falar, mas eu falo, o empenho do pagamento do funcionário, que se fosse o do prefeito, tinha deixado a dívida para o outro pagar. Isso teria acontecido. Então tem coisas que a gente precisa esclarecer a população. Não é votar porque nós somos do prefeito. Eu tenho quase que a obrigação de votar, porque eu sou do partido. Eu sou do partido do prefeito. Lá atrás, quando eu precisei da minha legenda, quando eu precisei para me eleger, eu precisei do Rafael Peroni, eu precisei do Brito na coligação,
Eu precisei do vereador Maurício, porque eu não posso virar as costas para o meu partido. Logicamente que eu não vou votar uma aberração, uma situação absurda. Não vou votar numa situação dessa. Mas os dados dizem, não sou eu que estou dizendo, são os dados, 0,2%. Então veja bem, Vossa Excelência, nós estamos julgando uma situação que ocorreu um erro lá atrás. Houve um erro naquele processo, mas o meu voto é um voto consciente. Meu voto é um voto consciente. E tenho certeza absoluta que tão consciente é que 70% da população aprovou o candidato a prefeito de Dinamérica, que foi eleito com 4 mil e poucos votos. O segundo colocado teve a metade. E o terceiro colocado teve aí em torno de 700 votos. Então, dizer que a população quer a condenação das contas, não é bem essa situação. Eu acho que a questão das contas aprovada ou rejeitada, é a população que decide, é a população que nos colocou aqui. Foi a população que colocou o prefeito lá. E haja visto 70% do voto, sendo que após a votação, a população teve conhecimento de que as contas tinham sido rejeitadas naquela ocasião, mas que foi aprovado pela população. Senhor presidente, eu agradeço. Muito obrigado. Então, e aí? Só porque Continua a parte, quem quiser ser o novo vereador do Município do Estado. Com a palavra, vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, meu boa noite. É uma satisfação poder estar aqui na tribuna falando para todos. Gostaria de iniciar a fala explicando um pouco como funciona a questão do parecer do Tribunal de Contas, onde ele simplesmente faz uma peça opinativa sobre todo o contexto de uma legislação. Isso não se aplica em todos os municípios, porque cada município tem uma peculiaridade. A título de curiosidade, para vocês terem uma noção, no ano de 2012, o recurso estimado do governo federal para o município era de mais de 3 milhões e 300 mil reais. Infelizmente, esse recurso entrou apenas 1.977.000. Só aí a gente já dá 50% do déficit que foi apontado pelo Tribunal de Contas. Sem contar que, querendo ou não, me desculpa, nosso vereador, eu sou obrigado a te corrigir, mas em relação ao Fundeb, a dívida era de um pouco mais de 14 mil reais que tinha ficado a pagar de contas a pagar, que a gente fala, né? Só que existia um saldo em conta de 15.452 reais. Esse recurso, por lei, segundo o artigo 21, ele pode ser, o executivo é autorizado a deixar até 5% do que é arrecadado em cima do Fundeb para a gestão posterior, sendo que esse tem que fazer o pagamento até o primeiro trimestre. Então, totalmente dentro da lei. Em relação aos recursos, o nobre vereador aqui disse, desculpa, vereador, mas eu sou obrigado a te corrigir também, em relação à educação, o governo é obrigado a investir 25% de tudo que arrecada na educação. Foram aplicados 33% na educação aquele ano. E na saúde o dado estava correto, 26%. Então você percebe que a questão em si não é a responsabilidade de manter tudo certinho e o prefeito ficar de bem com o Tribunal de Contas, e sim de atender a população de forma digna, de forma correta. Era simplesmente ele diminuir um pouco desses percentuais que ele estaria enquadrado dentro da responsabilidade fiscal. Nada disso estaria sendo acontecido. Só que não. A responsabilidade dele é de prefeito e ele tem que atender as demandas da cidade, da população. E não ficar aqui fazendo média, não ficar aqui fazendo circo. Graças a Deus, eu tenho certeza que, com todo o conhecimento adquirido na próxima gestão, as coisas tendem a melhorar ainda mais, senhor presidente. Em conversa com o prefeito, hoje a gente já acumula um superávit, coisa inédita no nosso município. Já passamos de 2 milhões de superávit e tenho certeza que esse número vai aumentar. Se não aumentar, porque vai ser investido, vai ser aplicado no município, porque é para isso que fomos eleitos, para trabalhar em prol da população. A gente vem aqui, num momento delicado, fazer essa votação,
Mas eu penso que não é tão assombroso como se parece, porque a gente vê 2 ou 3 agitando, falando que a população quer a rejeição das contas, mas não. O prefeito foi eleito com mais de 4 mil votos, votação inédita na cidade. Então as contas já foram aprovadas pela população. Pessoas que tentam incendiar, tentam inflamar de uma maneira vejatosa, não sei se é assim que fala, de uma maneira vergonhosa, vamos ser bem claro, em português bem claro. Porque a gente não está aqui para fazer média com ninguém, a gente está aqui para falar a verdade para todos. Estou muito satisfeito de ver esse plenário, de ver a Câmara cheia com o pessoal aqui, para poder entender realmente o que está acontecendo. E não ficar se levando por matérias internet, matérias de Facebook ou coisa do tipo. Temos ciência de que tudo que estava ao alcance do prefeito em 2012 foi feito. E o que o nobre vereador fez aqui, colocou aqui, foi muito positivo, realmente. A gente aqui esse ano, a prefeita anterior não empenhou o pagamento dos funcionários no mês de dezembro. Ela não empenhou nem o pagamento dos médicos. Estou aqui, tem um requerimento da nobre vereadora aqui questionando quando ia ser pago os médicos no mês de dezembro, porque eles não tinham recebido. Um valor de R$150 mil. Votamos todos aqui a suplementação de verba, porque não tinha sido pago. A questão que a gente está votando hoje não é de não estar sendo pago, é de você ter estourado o limite. É totalmente diferente. Estourou um pouco do limite? Concordo, estourou em 0,2. O permitido é 10%, foi 10, não foi nem 10, foi 10,03%. Mas foi aplicado, não sumiu. Não teve prejuízo para a prefeitura, não teve prejuízo para funcionário, para o erário público. O dinheiro foi investido. Se ele quisesse se enquadrar dentro da lei de responsabilidade fiscal, era só não ter feito. Era só ele ter cortado os médicos, não ter pago os médicos como aconteceu na gestão anterior. Era só ele ter deixado de buscar as crianças para a escola uma semana, ter economizado no combustível. Era só ter deixado de aplicar 33,47% na educação e ter aplicado 30%. Estava enquadrado dentro da responsabilidade fiscal. Só que não foi para isso que o prefeito foi eleito. O prefeito foi eleito para cumprir com seus compromissos, independente do que aconteça. Independente das responsabilidades que ele assuma. Porque a responsabilidade maior que ele tem é com o povo, é com a população. Ele não está ali para brincar, ele não está ali para ficar... Bom, eu não vou falar um termo aqui que eu vou acabar sendo deselegante, até com os novos colegas que eu estou aqui, que hoje trabalham junto com a gente. Eu respeito a decisão de todos. Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de agir, só que eu acho que a gente tem que ter clareza na hora de transmitir as nossas ideias, para não fazer a população se enganar junto. A gente tem que ser transparente, e não vir aqui falar alto, falar um monte de asneira, e não passar realmente a mensagem correta para a população. Para terminar, presidente, a gente está aqui já com a votação a ser feita, tudo. Eu prefiro não me alongar mais. A gente já tinha mais coisas assim para poder dizer, de algumas coisas que realmente foram anotadas, né? O tribunal anota, mas a responsabilidade de votar é do município. Porque assim, você pode ter certeza que o Tribunal de Contas não sabe desse déficit do governo federal aqui, desse repasse, que foi mais da metade. A despesa prevista era de 3 milhões. O governo repassou só 1,9 milhões. Para o tribunal, isso não vai lá para o tribunal. O tribunal só vai o que tem que ser aplicado conforme a lei. Por isso que a Câmara de Vereadores vota, porque eles analisam a situação em loco. Eles analisam a situação como é que tem que ser. Porque você não pode criar um parâmetro para todo o país. Cada cidade tem uma demanda, cada cidade tem as suas peculiaridades, como eu já disse aqui. Existe um modelo a ser seguido, que realmente tem que ser seguido, o ideal é ser seguido, mas os municípios passam por problemas pontuais. O problema de Itariri é diferente do problema de Pedro de Toledo, como é diferente do problema de Peruíbe, e assim por diante. A gente tem aqui responsabilidade no que a gente faz. Se de repente em algum outro momento teve alguma votação contrária e hoje foi mudada, é porque hoje, com um diálogo, com conversa, e você mostrando realmente como as coisas funcionam, de repente você consegue refletir a pessoa e mostrar que realmente ela estava errada no momento que votou contra. Que é isso que eu vim falar aqui para vocês, pessoal. Eu não estou aqui para fazer a defesa de ninguém, para ser advogado de ninguém. Eu estou aqui para colocar o meu ponto de vista, senhor presidente, e passar transparência e clareza nas informações para a população. Porque do jeito que foi falado aqui, estava falando que, chamando gente até de ladrão, né?
Acho que tem que ter muito cuidado quando você fala essas coisas, porque quem muito ataca os outros é porque alguma coisa está errada, né? Aqui a gente está discutindo o limite dos gastos, e não que esse dinheiro foi desviado ou qualquer coisa do tipo. A gente tem responsabilidade no que fala. Infelizmente, quando a pessoa está aqui, ele tem imunidade, ele pode falar a besteira que quiser que ele não é penalizado. Mas de repente lá fora, as coisas são diferentes. E o tribunal está aí para qualquer um poder fazer o uso dos seus direitos. Obrigado, senhor presidente. Continua aberta a manifestação. A vereadora Ayrton França Luciano. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e público presente. Bom, acho que o meu voto é o mais esperado, né? Realmente, concordo com o vereador Josimar, que nas eleições passadas eu votei contra, realmente. Tá? Hoje, refletindo melhor, hoje vendo a quantidade de votos, a aprovação que ele teve, que ele foi aprovado, foi por população, não foi por nós. Refletindo, analisando, consultei um advogado, tá? Tranquilamente, eu voto com a minha consciência hoje. E vou mais além, tenho humildade de dizer que naquela oportunidade, realmente eu votei contra. E hoje eu mudo meu voto, depois que eu vi nas urnas o prefeito ser aprovado. Então alguma coisa está errada. Tá? Não sou eu que vou reprovar, não sou eu que vou contra o povo, os 4.042 votos. Tá? O candidato A teve 4.002 votos, o candidato B teve 2.104 votos, o candidato C levou uma cacetada, teve 712 votos. Tá? Levou uma cacetada que até hoje perde o rumo. Até hoje está desorientado. Não sabe para onde vai. Não sabe para que lado está. Está desesperado. Então, o que acontece? Vem aqui fazer barulho, tentar intimidar os vereadores, que são todos responsáveis, todos pais de família. E vou mais além, viu, senhores vereadores e público presente. Nos últimos 3 dias, eu tenho sofrido ameaças. Minha família está sofrendo ameaça. E a gente sabe mais ou menos de onde está vindo. A minha família não tem nada a ver com o meu lado político. Eu peço a vocês, que estão se exaltando, que são contra o prefeito, vocês manerem aí, tá? Vocês manerem, porque isso aí pode acontecer alguma coisa mais grave aí, tá? Eu acho que a coisa está indo muito além do que tem que ir, tá? Eu acho que o voto é de cada um. As consequências, quem vai receber é aquele que votou contra, que votou a favor, tá? Na administração passada, o líder do prefeito, quem era? Esse que hoje é contra ele. Era o líder do prefeito. O prefeito de Itamé era o líder do prefeito. Hoje é contra. Você vê como que as coisas mudam? Tá? No governo do José Neto Fernandes, ele foi a favor das contas do prefeito. Está aqui, ó. 2007. Está aqui a nata. Quem quiser ver. Então, sabe, não adianta vir querer fazer pressão, querer ameaçar, querer mandar os outros ligar por ligação privada, entendeu? Pelo amor de Deus, meu, para com isso. Cai na real, perdeu a eleição, continua a vida. Deixa o prefeito trabalhar. Deixa o prefeito trabalhar. Quando nós ganhamos a eleição, o prefeito veio a mim para a gente conversar, para se acertar. Naquele momento eu levei ele ao deputado André do Prado, para que nós possamos, naquele momento, dar continuidade ao MIT, que na terça-feira que vem vai votar. Então são pessoas que não querem que Itariri ande. Realmente eu votei contra. Refletindo hoje e vendo a aprovação que o prefeito teve nas urnas, tá? Nas urnas, que a minoria hoje não aceita, tá? Eu chego à conclusão que realmente eu estava errado. Peço desculpa até para o prefeito, viu, senhor Gerson? Eu tenho humildade
Eu tenho humildade de pedir desculpa pelo meu voto que eu dei contra ele. Eu tenho humildade, tá? Sendo que poucos têm humildade. Eu tenho humildade, tá? De rever meu voto, tá? Agora, nunca extorqui ninguém. Não fico extorquindo ninguém até hoje, tá? Não fico isso aí, tá? Nunca extorqui ninguém, tá? É brincadeira, viu, meu amigo? Irmãos, a minha palavra é para o povo que votou no seu dinamérico. O meu voto, eu mudo meu voto sim, porque o povo acreditou nele e o povo elegeu ele, e a minoria aí tem que aceitar, meu. Aceita que dói menos, meu. Muito obrigado, senhor. Continua aberta a palavra. Linguajar chulo do vereador. A palavra do vereador Helena Macedo. Passa a última tribuna, vereador. Aqui, posso falar aqui? Não, vai lá. Agora é o vereador Helena que vai falar. Mediante a capacidade técnica do Tribunal de Contas, cuja competência é inquestionável, pela análise e entendimento que busquei junto a profissionais com conhecimentos técnicos, jurídicos e financeiros, como eu não me permito a interesses políticos que prejudiquem o julgamento correto, até porque de 2012 para cá nada mudou e as contas são as mesmas, pelos princípios éticos e morais, por entender que ninguém está acima da lei e não se permite exceções e nada justifica seu descumprimento, e principalmente em respeito aos interesses dos cidadãos que contribuem com seus impostos diante da responsabilidade administrativa, civil e criminal que possuímos perante aos cidadãos itaririenses, respeitando os mandamentos dispostos na Carta Magna de nosso país e acatando o parecer do TCE, órgão criado para manter a transparência e auxiliar em nossas decisões. Nessa linha será o meu voto. Obrigada. Continua A favor do Tribunal de Contas. discussão. As contas do prefeito. Foi coerente. Cumprindo o prazo de manifestação dos vereadores na forma do inciso 3 do artigo 248 do Regimento Interno, passa a palavra ao responsável pelas contas ou seu representante, se quiser se manifestar, com prazo de 1 hora, sem as partes, para as considerações da defesa. Esse aí é empregado do prefeito. Cargo de confiança. Olha só. Tem que defender o cara. Né? Vamos ver na justiça se ele pode fazer isso. Boa tarde a todos. Boa noite. Boa noite. Desculpa, então. Boa noite. Não, boa noite não. Pela ordem. Eu quero iniciar reforçando já o que disse o vereador Rafael quanto ao Fundeb. Foi dito aqui por algumas vezes. O próprio tribunal, na sua revisão, porque eles fazem um relatório e depois faz a revisão desse relatório, eles já constataram que o valor, que era de 15 mil, estava na conta do Fundeb e existia um restos a pagar no mesmo valor que deveria ter sido pago até 31 de março do ano seguinte, ou seja, para a próxima gestão, o que não ocorreu. Então, o próprio relatório diz que a responsabilidade disso era da gestão posterior a ele. Então, não houve nada de anormalidade nessa questão do Fundeb. Estava tudo correto. Apontado, inclusive, novamente repetido pelo Tribunal de Contas. Eu não sei nem por que isso foi agora para novo relatório, pois lá no relatório do tribunal isso já tinha sido resolvido. Mostra as provas. É só analisar os relatórios do tribunal, né? Que a gente verifica isso. Bom, logicamente eu não vou usar essa 1 hora, né? É muita coisa, porque eu não tenho tanto assunto, acho, para tratar. Não existe muita coisa no relatório a ser tratado e levar 1 hora para isso. Né? Eu só quero dizer uma questão que está ali, que é a questão de publicidade, que ninguém falou, eu também poderia deixar falar, mas eu acho uma aberração do tribunal
o tribunal apontar uma questão dessa, dizendo que foi gasto muita despesa de publicidade em 2012. Bom, em 2011 tinha sido 90 mil, em 2012 99. O tribunal, acho que está, sei lá, não está agindo, não está verificando as contas corretamente. Não é possível que ele diga que 8.557 a mais de um ano para o outro, contando com a inflação, seja um valor exagerado. O tribunal está totalmente perdido nessa questão. Certo? Quanto ao déficit, como já disse aqui também, o tribunal vem aceitando déficits orçamentários de 10%. Vem aceitando normalmente. Como disse aqui o vereador, por 0,02, ele veio apontando esse déficit. Também não sabemos por que motivo. Mas existe sim, e reafirmando também, que já foi falado aqui, em 2012 foi aplicado 33% na educação. Eu vou falar em números isso, para que os senhores consigam refletir ou analisar melhor essa situação. O artigo 212 da Constituição Federal determina que o município aplique 25%, no mínimo, tá? 25%. Isso, em 2012, corresponderia a 4.075.000. Porém, o prefeito aplicou 33,47, ou seja, ele aplicou 5.654.000. O que quer dizer? Ele aplicou 1.580.000 a mais do que a Constituição determinava. Na saúde, o artigo 198 da Constituição determina que o mínimo de aplicação é de 15%. Constituição Federal, artigo 198, 15%. Isso seria 2.445.000, que deveria ser aplicado na educação conforme a Constituição. Ele aplicou 4.676.000, ou seja, aplicou 26,72, como o vereador já falou, e isso deu 2.231.000 reais a mais na aplicação da saúde. Logicamente, todos sabem que a saúde, 100% dos municípios tem um problema de que 15% não é suficiente para toda a questão da saúde. Outra situação que ocorreu na época foi os convênios. O vereador Rafael já havia falado, mas vou falar isso em números. 1.268.000 reais de convênios não foram repassados ao município. Aquilo que já estava assinado, mas não foi repassado. Isso interferiu no déficit. Se esse recurso que o governo federal e estadual tivesse encaminhado ao município, o percentual de déficit cairia para 5%. Ou seja, o tribunal aceita até 10, aceita um percentual até 10, ele chegaria a 5, se esse recurso do governo federal ou recurso do governo do estado estivesse vindo para as caixas dos cofres públicos. Então, também não há de se falar de irregularidade nesse sentido. No caso, contou, né? Isso é normal, né? Porque ele assina. Pode verificar o estatuto aí. Pode ser questionado, pode não pensa para verificar. Ele tem vulnerabilidade. O vereador tem vulnerabilidade. Se ele mentir, se ele falar errado, o vereador pode questionar. Alindo Leite, o senhor não pode se manifestar. O senhor é cara plenário. Mas o senhor está errando, presidente. O senhor não pode se manifestar. O vereador tem vulnerabilidade. Então ele não tem vulnerabilidade de estar na tribuna. Desculpa, mas o senhor não pode se manifestar. Então tem que aguentar tanta coisa errada, tem que Aguenta
Ele depois filma, grava, vai para a feira, no plenário. O senhor já foi vereador dessa casa por 5 legislaturas, conhece o regimento interno, o senhor já comprou muito da população do estado aqui presente. Então, por gentileza, essa colaboração do senhor, senão o senhor vai ter que se retirar do plenário. Muito obrigado. Espero que isso não precisa acontecer. Mas recinto no plenário, por gentileza. Está continuando. Bom, como eu disse, não tem muito a ser falado, mas eu gostaria de colocar alguns outros números aqui que refletem a situação atual do município. Né? Nós estamos aqui verificando contas lá de 2012 e estamos deixando de falar um pouquinho do que tem sido feito agora, nesses últimos 2 anos, 2017 e 2018. Só para que os senhores saibam, 2017 a Prefeitura fechou com superávit, ou seja, dinheiro em caixa, de R$ 2.462.000. Mesmo pegando a Prefeitura em 2016, com R$ 2.412.000 de restos a pagar. Então, ele pegou com R$ 2.412.000 de restos a pagar em 2016, pagou toda essa dívida e ainda ficou em caixa superávit financeiro de R$ 2.462.000. Eu gostaria de presidente. Não, mas eu posso questionar, claro que pode. As contas estão sendo julgadas de 2012. Você está complementando de 2017? Eu disse no início da minha fala. Ficou dívida também com o mandato anterior. A Regiane recebeu dívida. Perfeito. Bom, continuando. Então eu gostaria que se apegasse às contas de 2012. Eu só quero o último item. Se apega às contas de 2012. 2012. Se apega às contas de 2012. Bom, então 2012, como eu já disse, não houve irregularidade em Fundeb, coisa nenhuma, né? Está no relatório do tribunal que houve mesmo, sim, da administração posterior a 2012 e não de 2012, que não houve publicações exageradas de forma alguma e está justificado esse déficit. Muito bem justificado, eu acredito. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Obrigado por encerrar a discussão das contas municipais referentes aos exercícios de 2012. Passaremos à votação. Vai lá. Os vereadores votarão pela aprovação ou pela rejeição das contas. Vereador Aloysio Antunes Batista. Só posso fazer um questionamento antes de Vossa Excelência? Claro que não existe ordem, mas eu só queria saber por que em todas as votações se começam por aqui e agora está começando. Só queria saber. A ordem completa do presidente, vereador. Só queria saber. Você já me explicou, tá ótimo. Obrigado. Vereador Aloysio Antunes Batista, vota pela aprovação ou pela rejeição das contas? Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Ayrton França dos Santos, vota pela aprovação ou rejeição das contas? Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Sérgio Libequian, vota pela aprovação ou pela rejeição das contas? Pela aprovação, senhor presidente. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, vota pela aprovação ou pela rejeição das contas? Vota pela aprovação das contas, senhor presidente. Vereador Maurício José Marinho, vota pela aprovação ou pela rejeição das contas? Aprovação das contas. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, vota pela aprovação ou rejeição das contas? Voto pela aprovação. Vereador Marcelo Brito, vota pela aprovação ou pela rejeição das contas? Pela aprovação das contas. Vereadora Milene Damasceno, vota pela aprovação ou pela rejeição das contas? Pela rejeição. Aí! Vereador Josimar da Silva Teixeira, vota pela aprovação ou rejeição das contas? Eu só vou esperar eles bater palma, que eu quero que ouçam. Eu voto contra a aprovação das contas. Presidente, vereador Luiz Antônio vota a favor das contas, pela aprovação das contas. Que vergonha, que vergonha. Vereador Rafael Gustavo Peroni, vota pela aprovação ou rejeição das contas? Senhor presidente, eu quero falar que o cidadão aqui está me atrapalhando no meu voto e eu quero que mantenha a ordem na casa, por gentileza. Senhor presidente, segundo o artigo do regimento interno, o artigo 195,
Eu, por me considerar parte interessada no processo, eu me abstenho do voto, senhor presidente. Abstenho do voto. A carta de extensão do vereador Rafael Gustavo Peroni. Declaro aprovado por 8 votos. É uma vergonha. É uma vergonha. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Por 8 votos favoráveis, 2 votos contra o vereador Abelê Damasceno, vereador Josimar da Silva Teixeira. A Dilma dançou, vereador Rafael Gustavo Peroni. O Lula dançou. Na forma do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, declara aprovado as coisas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício 2012. Claro, perfeito. A presidência baixará o competente decreto legislativo acatando a decisão do plenário. Nada mais a ver a ser Por que você não manda errado? Vossa Excelência disse que depois da votação. Vossa Excelência disse que depois da votação todo vereador poderia exercer os votos. Eu gostaria de usar os 2 minutos. 2 minutos, vereador. Josimar da Silva Teixeira. Vereador votar a favor, nem justificou por quê. Votar a favor do prefeito, a maioria, e nem justificou por que votou a favor. Está aprovado. Já era. Gente, a festa já foi feita. Perdão, senhor presidente. A sessão foi encerrada? Como que foi? Foi encerrada porque eu estou no regimento interno. Aprovado. As contas já foram aprovadas, a gente já sabe, mas eu gostaria de justificar o meu voto aqui, até porque eu estou fazendo uso do direito que me cabe. Não votei e não voto pelos números de votos que um candidato ganhou. Eu voto pela consequência que o erro dele causou e causará. Por isso que eu voto. Era só isso que eu queria colocar. Um órgão estudado como o Tribunal de Contas não pode ser chamado de cego. Muito obrigado. Se amanhã acontecer qualquer coisa, É isso aí, galera. Pela ordem, por gentileza. Carlos Vaz Ribeiro. Só queria justificar meu voto. Eu não vou nem ouvir esse cara. Para tomar essa decisão, eu tomei. Eu não vou nem ouvir. Eu tomei por base o ano de 2012, porque foi o ano que as contas foram rejeitadas. E naquele ano, naquele mandato, o líder do prefeito era o cidadão que hoje é o mais que está contrário a essas contas. Como todos sabem aqui, que acompanhou a vida política de Itariri, eu sempre tive divergências administrativas com o prefeito. Tanto é que em 2012 eu saí candidato a prefeito por ser contrário a questões administrativas, nunca pessoais. Nunca pessoais. E o líder dele na época era um defensor ferrenho da administração. Tanto é que na campanha de prefeito ele subia no palanque e falava que era o melhor prefeito do mundo. Que era o homem mais novo, que colocou as contas da prefeitura de Itariri em dia, que era maravilhoso. E eu era candidato a prefeito naquela época. Entendeu? Hoje me estranha o fato de hoje ele não acho que simplesmente esqueceu esse mandato do prefeito. Agora eu fico na dúvida aqui, o porquê disso, né? Ao contrário do vereador Josimar, que tem uma postura polêmica, mas contribui muito para Itariri, continuar contribuindo com o seu trabalho, outros que passaram por aqui nunca não tiveram essa contribuição, a não ser polêmicas. Já foi a favor do Neto, foi contra o Neto, foi a favor do Daniel, foi contra o Daniel, foi a favor de Dinamérico, contra a Dinamérico, foi a favor de Regiane, contra a Regiane. Então, assim, não dá para ter como parâmetro isso. Isso, para mim, não serve como parâmetro. Entendeu? Parâmetro é o vereador que nem o Josimar, que tem uma postura, mas contribui para a cidade. Né? Não parecer uma criança, aquelas crianças, você põe o pirulito, chupa o pirulito, você tira o pirulito e chora, né? Infelizmente é isso que parece. A gente tem que comprar um pirulitão para a gente poder ficar. Então vamos fazer uma vaquinha aqui, os vereadores aqui, comprar um pirulitaço bem grandão, para deixar chupando aí pelo menos uns 10 anos aí esse pirulito, para não
torrar mais a paciência de ninguém. Tenho dito, senhor presidente. Quero agradecer, como líder do prefeito, a votação pela aprovação das contas. Acredito que cada nobre votou com a sua consciência, com o seu entendimento. E um fato novo aí, né? Um fato novo. Uma pessoa que teve a oportunidade por 4, 5 mandatos, um desespero, né? Que eu entendo. Posicionamento, como o nobre colocou, uma hora está batendo no candidato A, daqui a pouco está sobrando, já foi líder de prefeito. E o complicado é, eu tive a informação, através do nobre vereador Ayrton França, o mesmo cidadão que faz barulho, foi líder de um ex-prefeito, defendeu aquele prefeito na ocasião e foi favorável às contas do prefeito. Então, como que a gente vai ter, como que uma pessoa dessa tem credibilidade? Me desculpa falar, é só ver a história. O que a gente faz aqui vai ficar registrado para as nossas vidas. Então a pessoa precisa ter postura, ou é ou não é. Como que eu sou líder do prefeito e vou votar contra? Como um líder? Eu gostaria que alguém me explicasse uma pergunta dessa. Como que o líder vai votar contra? O cara é líder quando lhe convém, quando as coisas lhe favorecem. Mas quando as coisas não lhe favorecem, fica contra. Será que é esse tipo de político que a população quer? Senhor presidente, mais uma vez agradeço também a base do meu partido, o PSDB, pela fidelidade partidária, isso é muito importante. Eu acredito que a fidelidade partidária, nos dias atuais, ela é muito importante, porque eu não posso usar o meu partido, para alcançar o meu objetivo e depois o meu partido não serve mais. Agradeço, senhor presidente. Só para cumprir com licença. O fato de eu ter votado favorável às contas não quer dizer que eu sou favorável à administração. Tem acerto, tem falhas, e nós como vereadores aqui estamos aqui para apontar o acerto e as falhas dentro do contexto político, jamais pessoal. Não tenho nada pessoal contra os vereadores, não tenho nada pessoal contra o prefeito. Quem me conhece sabe aqui, as críticas que são feitas são críticas construtivas que sejam feitas para o melhor da população. Eu espero que essa Câmara está excelente nesse sentido, está excelente, tem divergências, mas ela está contribuindo para o desenvolvimento do município, e espero que esses 2 anos aí a gente consiga manter nesse mesmo nível. Obrigado aos colegas e obrigado a todos. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos. Obrigado.